Vamos fazer a leitura do texto sagrado que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial, sob a direção de Anania, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinados para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgredistes. Não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignou-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho,
tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Mesmo sentados, vamos fazer uma oração? Senhor, nós te louvamos pela tua doce presença e te pedimos que o teu Espírito nos guie. E que no abrir de nossa boca possamos ser direcionados pelo teu Santo Espírito. Fala, porque o teu povo quer escutar a tua voz, em nome de Jesus. Amém, amados? Texto até um pouco extenso, e a partir desse texto eu queria com vocês ver algumas coisas importantes, relevantes para a nossa caminhada espiritual. Primeiramente, para vocês terem uma ideia geral, panorâmica, Crônicas é um livro que se atém mais a relatos dos monarcas de Israel e de Judá, né? O relato que a irmã acabou de ler especifica mais precisamente o relato do rei Uzias, que era até então rei de Judá, que tinha como capital Jerusalém. O nome de Uzias significa o Senhor é a minha força. E a gente vê Uzias, um homem que começou muito bem. E eu já disse a vocês por N vezes, e é necessário dizer a mim e a vocês mais uma vez, que o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. A gente vê Uzias aqui começando muito bem. A gente vê Uzias, na verdade, meu amado, aos seus 16 anos, um neófito, uma pessoa nova, jovem, na flor da idade, para liderar um exército enorme. E a gente vê um homem que, de fato, diz o verso 3, que ele reinou por 52 anos. Já analisou, foi um grande estadista, foi um grande governante, porque mais de meio século esse homem regeu aquela nação. Aquele homem começou tão cedo e adentrou a sua velhice. Entretanto, a gente vai ver que o que faz realmente uma pessoa triunfante não é você começar jovem e terminar o reinado velho, mas é como você vai terminar a sua jornada. O importante não é simplesmente você casar, mas é permanecer casado. O importante não é simplesmente você chegar no alto, mas permanecer no alto. Eu sempre digo, chegar em cima não é tão difícil. O difícil é permanecer lá. Isso é o desafio meu e seu. E por que muitos não conseguem permanecer? Consegue até chegar, irmão Antônio, mas não consegue permanecer. E é isso que eu queria pensar com vocês. E a gente vê ele começando muito bem, reinando desde cedo com 16 anos, reinando dentro de um prazo de 52 anos, como eu disse a vocês. Tinha como alvo buscar o Senhor. O verso 4 e 6, acompanhe comigo, diz, deixa bem claro, diz assim: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Era o homem que buscava ao Senhor. Era um homem que tinha realmente como seu foco a busca pela presença de Deus. Diz que ele de fato era um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias seu pai havia feito. Propôs-se em buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio em visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor o fez prosperar. Repita comigo: enquanto Uzias buscou o Senhor o fez prosperar. Se o Senhor só fez isso prosperar enquanto ele havia buscado ao Senhor. Isso mostra uma condicional. Isso mostra que Deus, de fato, ele não poderia estar prosperando a vida de Uzias, na verdade, enquanto ele de fato vivia uma vida de iniquidade. Ele, se de fato, enquanto buscava, ele tinha de Deus a prosperidade, ele tinha de Deus as bênçãos, ele tinha de Deus todas as benéficas. Não porque há uma troca, mas eu quero dizer a você que Deus de fato está para abençoar aqueles que se dispõem a ser instrumento em suas mãos.
E aí muitos de nós somos, como é que eu posso dizer assim, cativados pelas benéficas. É aquilo que eu sempre falo, nós somos muitas vezes tentados a buscar mais as mãos de Deus do que a face de Deus. Nós somos tentados muito mais a buscar o que Deus tem, propriamente do que Deus é. E Uzias, na verdade, meu amado, foi um indivíduo que ele começou muito bem. Ele começou com um desenvolvimento muito tremendo. Se você for botar a fundo a narrativa que a nossa irmã Nalva leu, o texto na íntegra, e adentrar nos pormenores, no contexto, você vai ver que foi um homem que enfrentou os filisteus, que enfrentou os árabes, que teve conhecimento e de fato, como é que diz, os holofotes dos egípcios. Foi um indivíduo que fez grandes edificações, foi um indivíduo que investiu na agricultura, edificou grandes construções em perímetros urbanos e rurais. Esse homem fez coisas fantásticas, investimentos bélicos, militares. Porém, esse homem, quando chegou no apogeu, no clímax de tudo isso, ele caminhou rumo à sua queda. E aí, até então que eu estou narrando é só triunfo, é só vitória de Uzias. Mas aí o que me faz chamar a atenção é quando a narrativa vai partindo do verso 1 ao verso 16, quando adentra ao 16 diz: mas depois de Uzias se tornou tão poderoso, o coração dele se exaltou a sua própria ruína. Ele começou a cometer transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Até o verso 15 era só maravilhas, até o verso 15 era só triunfo, era só vitória. Mas quando adentra o verso 16 diz: mas entretanto há uma contrariedade, há um contrapeso aqui, em que ele estava caminhando, mas ali ele caminhou, mas caminhou não para o triunfo, mas para a derrota. E o que fez Uzias cair? Será que o que fez Uzias cair foi os filisteus? Não. O que fez Uzias cair foram os egípcios? Não. O que fez Uzias cair de fato, meu amado, foi o orgulho, foi a vaidade do seu coração. Você vê o que fez Davi cair, não foi diante do campo da batalha. O que fez Davi cair foi estar cômodo às beiras do palácio. E sabe que muitas vezes nós estamos sujeitos a cair, não é quando nós estamos na guerra, mas quando nós estamos na nossa zona de conforto. Já observou aquele tipo de crente? Quando está bem estabilizado, quando se acha que é santo demais, quando se acha que já sabe demais, que já tem muita teologia demais, que não precisa mais de buscar mais em oração, que não precisa mais buscar a dependência de Deus. E aí a vaidade que eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei pastorear, eu sei negociar, eu sei lutar, eu sei conquistar. Você não sabe de nada, nem eu, nem você. Nós somos totalmente dependentes de Deus. A psicologia que se prega hoje é uma psicologia que é para aguçar o nosso ego, para dizer que nós somos fortes, para dizer que nós somos isso, que somos aquilo. É isso que a gente está vendo nessa geração aí de mimimi, de pessoas que não conseguem receber um não, pessoas que quando de fato se diz na internet que ele é o máximo, ele se acha o máximo porque está sendo publicado, porque está recebendo elogio, e quando simplesmente uma mera crítica, essa pessoa tira a própria vida. Isso mostra, meu amado, que são pessoas que foram preparadas simplesmente para receber exaltação, são pessoas que são preparadas simplesmente para receber bajulação. Eu vejo muitas pessoas de renome, no lugar de se cercar de amigos, ele se cerca de bajuladores. E para você mesmo que não tem renome como eu, mas não se cerque de chaleiras, de bajuladores, mas se cerque de amigos, porque amigos vão dizer a verdade a você, mesmo que você não queira ouvir a verdade, mesmo que essa verdade não venha a ser tão agradável. Uzias de fato se cercou de pessoas que talvez não, você é o cara, você é o homem, você é o indivíduo capaz de onde você chegou e onde você há de chegar. Diz a história
que aqueles grandes imperadores de Roma, quando adentrava naquelas avenidas para ser ovacionados pela multidão, ele colocava uma pessoa de lado para sussurrar no seu ouvido e dizer: você não é Deus, você é homem. Você não é Deus, você é homem. E nós precisamos a cada instante entender, nós sabemos que nós não somos infalíveis, que nós não somos eternos, nós somos frágeis, nós somos débeis, nós somos incapazes, nós somos dependentes totalmente de Deus em tudo. E aí nunca esqueça disso e volta a dizer: o importante não é chegar, é permanecer. E por que muitos não permanecem? Porque não entendem quem conduziu ele até lá, foi ele. E não esqueça, porque assim como Deus derrubou Nabucodonosor na sua prepotência, como quando caminhava pelos jardins de Babilônia, segundo alguns historiadores, dizem que os jardins da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo, belíssimos. Ele encantou com o poder. Já observou como as pessoas se encantam com o poder? E não precisa de muito, não. Eu sempre percebo uma coisa: você quer saber uma pessoa andando num carro, parece que se transforma, fica agressivo. Você pode observar. Se ele está andando num Fiat 77, é comigo. Agora está com uma Hilux, se ele não dá seta, ele entra, ele atravessa. Porque ele se acha grande, ele se acha poderoso, ele se acha embutido. Pessoas, quando vestem um paletó da qualidade desse ou maior, ele acha que é o máximo. Meu amado, nós não somos nada. Eu e você, nós não somos nada. Amém? Aquele que se acha grande, torne-se pequeno, porque de fato é pequeno, porque só existe um grande, que é Ele. Amém, amados? E nós muitas vezes erramos, porque nos achamos muito grandes, poderosos, nos achamos dono da cocada preta. Nós somos totalmente carentes, dependentes de Deus. Grande só existe Ele. Até então Uzias estava tão bem, Uzias estava tão, de fato, caminhando tão bem, mas depois que Uzias se tornou poderoso, se tornou poderoso, diga comigo, se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Tem uma frase que diz: quer saber que é fulano, dê-lhes poder e dê-lhes dinheiro. E não precisa muito, não. É só uma besteirinha. É só ele botar um anel no dedo. É só ele ter uma diplomação. É só ele ter uma graduação. É só ele ter um mestrado, um doutorado. É só ele ter uma posição. Ele já se empodera e acha que é o dono do mundo. Eu quero dizer que eu e você, ninguém é nada. Só existe um grande, que é Ele. E se você tentar se envaidecer, como Satanás foi, de fato o indivíduo é conduzido pela vaidade, pelo orgulho, Deus o derrubou. E Deus, assim como derrubou Nabucodonosor, assim como derrubou os grandes impérios, assim como ele ruiu os grandes que se achavam grandes, Ele é capaz de derrubar a mim e a você. Cuide-se. O caminho que devemos trilhar não é da prepotência, não é do orgulho, não é da vaidade, mas é da verdade, da simplicidade. É isso que a gente tem que compreender, amados, que o próprio coração daquele rei de Uzias, o rei de Judá, ele de fato foi fisgado pela seu coração, a ponto de exaltar seu próprio ego, e conduziu ele à queda. E aquele homem, meu amado, passou a desempenhar funções que não lhe era competente. Ele disse: eu não sou simplesmente o rei, eu sou o rei, eu posso ser o sacerdote, e posso ser até mais, eu posso ser Deus. Eu não acredito que ele estava oferecendo incenso para Deus, ele estava oferecendo incenso para si mesmo. Quantas pessoas vêm à igreja, ele não vem adorar o Senhor, ele vem se autopromover.
Ele tem vaidade de se amostrar, ele tem vaidade de se aparecer, ele tem vaidade de dizer que é. Eu quero dizer que nós possamos aprender como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Nenhum crente, nenhum santo, nenhum salvo, nem ninguém que tenha a perspectiva bíblica, ele jamais quer os holofotes para si. Ele entende que grande é aquele que de fato é grande. A palavra deixa bem claro que nós nos céus haveremos de receber a coroa do triunfo, a coroa daqueles que de fato há de alcançar a salvação na pessoa de Cristo Jesus, e nós iremos colocar aquelas coroas diante do altar, diante dos pés daquele que está no trono. Ou seja, qualquer mérito que porventura há de vir na minha vida e na tua, nós haveremos de atribuir àquele que conquistou na cruz a minha e a tua salvação. Eu ignoro a qualidade de evangelho que se tem hoje. Um evangelho que as pessoas trazem para si a vanglória. Não, fulano é homem de Deus, ciclano é cantor de Deus. Chama ele para cantar numa catedral em Campinas, ele vai. Chama ele para cantar numa catedral em João Pessoa, ele vai. Mas chama ele para vir para Sucuru, ele não quer vir. E o meu Senhor e o teu Senhor, ele andou em um jumento não dele, mas emprestado. O Senhor, que é o meu, o teu Senhor, nem a cabeça tinha, nem lugar para, como é que diz, reclinar a cabeça tinha. Isso mostra, meu amado, a mim e a você, que o caminho que eu e você tem que trilhar é o caminho que o Senhor nos deixou, o caminho da simplicidade, o caminho que conduz ao triunfo, é o caminho da humildade, não da vanglória. E o que fez aquele homem cair foi justamente ele se achar poderoso. Fez muito, mas o fazer para ele trazia para si os holofotes. Nunca faça e faça para aparecer. Nunca faça e faça para mostrar que faça. Faça, diga: Senhor, não sou eu que estou fazendo, mas o Senhor por meio de mim. Porque de fato é isso. Eu não tenho e nem sou, você não tem e não é, só Ele é. Amém? E ele deixa bem claro isso, só Ele é, e ponto final. Não existe espaço, não existe outro Senhor, não, porque existe um Senhor e o que resta é ídolo. E a disputa aqui é no altar de Deus e no altar dos ídolos. E na casa de Deus não existe ídolo. E a casa que eu falo não é só esse templo, porque a casa de Deus é a minha e a tua vida. E quantas vezes na nossa casa, na nossa vida, nós temos ídolo? Pessoas criam ídolo com filho, com cachorro, com esposo, com família. Eu não estou dizendo que nós não devemos amar, cuidar de gente, de bicho. Não, apego é uma coisa, cuidado de fato deve ter. Agora, idolatria não. Portanto, muitas vezes Deus faz com que eu decepcione vocês e vocês me decepcionem. Muitas vezes Deus permite que o teu filho amado, o queridinho, o Kiko da mamãe, né, que nós idolatramos, a gente só vê atacada. Sabe por quê? Para Deus mostrar para mim e para você que não podemos erguer e adorar, venerar, prestar culto a não ser o Senhor. Tu tem que cuidar do teu casamento? Tem, mas acima do casamento está Deus. Tu tem que cuidar da igreja, mas acima da igreja está Deus. Tu tem que cuidar do filho, mas acima do filho está Deus. Acima de você mesmo está o Senhor. A Ele glória para todo sempre. E aquele homem simplesmente ruiu, porque ele esqueceu de atribuir a glória que lhe é devido. A vaidade pairou no seu coração. E simplesmente ele disse: eu vou, como é que diz? Prestar culto, não ao Senhor, mas ele queria prestar culto a si mesmo. Eles não queriam, em hipótese nenhuma, adorar o Senhor, mas auto-venerar. Vem à igreja, mas não vinha para se exibir, vinha para adorar. Eu dizia ontem, ignoro as qualidades de igreja que a gente vê hoje, parece mais uma casa de show. É umas paredes escuras, joga-se um luminário lá, e parece, não se tem a ideia de altar, a ideia de simplesmente de show, de palco e de artistas, e não de adoradores. A ideia, como é que diz,
do culto à personalidade. Já observou isso? O marketing do pastor, a ideia não é mais pastor, é o pastor culto, é o indivíduo influenciador. Eu quero dizer, o que diferencia não é o influenciador, é o Espírito de Deus, é a unção de Deus, é o poder da palavra, é o poder de Deus que faz a diferença. O indivíduo pode ter técnica como é que diz, de psicologia, pode ter toda a qualidade de coisa, mas se ele não tiver a unção de Deus mediante a palavra, ele não tem nada. E aí, meu amado, em hipótese nenhuma podemos caminhar como Uzias caminhou. Caminhou para a queda. Começou bem, diga, começou bem, mas não terminou bem. Diga, Senhor, ajuda-me a começar bem, a permanecer bem e ir até bem até o fim. O desafio simplesmente é receber do Senhor a bandeirada, é receber do Senhor o triunfo. A Bíblia diz que Deus tirou uma grande multidão do Egito, 600 homens fora crianças, né? Como é que diz? E mulheres, multidão, porém só 2 adentraram em Canaã, o resto ficaram pelo deserto. Que Deus nos dê graça a permanecermos, que Deus nos dê graça a nós não simplesmente largar bem, mas chegar bem. Eu não quero simplesmente largar bem, eu quero cruzar a linha de chegada, eu quero adentrar os portais celestes, de onde vem. Quem são esses? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem são esses? São a igreja que sofreu, foi a igreja que foi realmente ludibriada, foi a igreja que foi, como é que diz, foi toda sorte de maldade lançada sobre ela. Mas quem são esses? São aqueles que de fato foram comprados pelo sangue de Cordeiro. Essa de fato deve ser a minha e o teu sentido. Agora, não caminhe pelo caminho da vaidade, não caminhe pelo caminho da soberba, que você é, que você pode. Só quem pode e só quem faz é um. Ele fez achando que estava fazendo por si só, mas não compreendia que de fato não era ele, era Deus por meio dele. Se você comeu hoje, se você vestiu, se você está vivo, se você tem o que tem e é o que é, não a você, é a ele. Você merece nada, eu mereço nada. No lugar de nós estarmos sentados nesse templo, nós podemos estar sendo abusados dentro de um, como é que diz, de um presídio superlotado. No lugar de você estar aqui, você poderia estar num leito de um hospital. No lugar de nós estarmos aqui, você poderia estar de fato num leito, no UTI, numa casa, num hospício, debaixo da terra, meu amado. E Deus, quantos partiram, quantos foram e nós estamos? Misericórdia, sabia? Misericórdia. Tinha muitas pessoas muito mais fortes que a gente, muito mais novo, vê a Covid, não foi um leão, não foi um bicho, foi uma Covid, uma coisa insignificante, pequena. E abalou uma geração, abalou o mundo. Deus está mostrando o que eu preciso para abalar o mundo. Não preciso de um tufão, eu não preciso de um furacão, eu só preciso de quê? De mandar assim, só um vírus. Eu vou mostrar, para vocês entendam aqui que sou eu, o Senhor que faz, que mando e desmando. Amém, amados? E aí, meu amado, a gente encerra dizendo assim, olha, Uzias fez tudo isso, porém Uzias esqueceu que Deus quem fez e faz. Uzias não reconheceu os seus erros, mas persistiu nos mesmos. Se nós analisarmos o verso 19 do capítulo 26, por favor, Mário, diz que ele adentrou ao santuário para tentar oferecer oferta, coisa que não é de competência dele. E diz o verso 18, que de fato, então eles enfrentaram o rei Uzias. Quem? Os sacerdotes, na pessoa de Azarias.
E disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. O lugar de Uzias reconhecer isso, olha o que é que Uzias fez no verso 19. Acompanhe comigo. Então Uzias se indignou. Quando errar, reconheça o seu erro. Eu acho que a dificuldade maior nossa não é simplesmente errar. O grande erro da gente, sabe o que é? É não admitir que estamos errados. E sabe por que muitas vezes nós não admitimos que estamos errados? Porque o ego não deixa. Porque o eu não admite. Eu não errei. Eu não caí. Eu não falhei. Qual é o problema? Não foi eu, foi o diabo. O problema não foi eu, foi o outro. O maior problema de fato que causa mais problema na minha vida é o meu próprio ego. Só que eu não consigo perceber. Eu não consigo identificar. Eu consigo identificar o quê? O argueiro, bem pequenininho. Eu tenho visão para ver o argueiro, não tenho? Mas eu não tenho percepção para ver o quê? A trave. Olha que coisa estranha, né? Eu consigo ver o defeito bem pequenininho do outro, do meu irmão, do meu próximo, mas eu não consigo ver o quê? A trave, o grande defeito que está em mim. Por isso que uma das frases que eu acho interessante, que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Um dos grandes desafios do ser humano é se conhecer. Sabia disso? Um dos grandes desafios é a gente conhecer a nós mesmos. Porque é mais fácil, a gente identifica o outro, a gente consegue avaliar o outro. Vamos fazer uma eleição agora, vamos avaliar o pastor, é muito fácil. Pastor não presta, é bom, eu gosto, não gosto, mais ou menos, não é isso? Eu sei avaliar o outro, mas eu não consigo o quê? Me autoavaliar. E é necessário fazer como disse Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembre-se, assim como Uzias caiu, eu estou sujeito a cair. E mesmo cair com tão pouco. Porque muitas vezes se acha o quê? O máximo, o cara. E nós não somos absolutamente nada. Entendamos uma verdade: não sou eu, mas foi Deus que fez. Amém? E aí, simplesmente, no lugar daquele homem reconhecer suas falhas, diz o texto que ele se indignou. Ele tinha um incenso na mão para queimar. Ele tinha um incensário na mão para queimar o incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra saiu à testa. E ali mesmo, na presença dos sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando ele se indignou, aí Deus fez brotar a lepra em sua cara, em sua face, em sua testa. A lepra, meu amado, tinha um significado muito pejorativo naquela época. O leproso era um indivíduo excluído, era um indivíduo marginalizado. Ninguém conseguia, de fato, conviver com o leproso, porque era uma doença muito contagiosa. Se colocava os leprosérios, as cidades de leprosos em ambientes, como se fosse feito uma rocha, uma caverna. Eles morriam lá podres, vivos, e apodreciam em vida, a ponto de se decomporem mesmo antes de partirem. E o que eu alerto aqui a vocês, quando diz assim: olha, quando veio a lepra, quando o sumo sacerdote Amazias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que eles estavam leprosos na testa. Então apressadamente tiraram dali. Até mesmo se apressou em sair. Diga comigo: até mesmo se apressou em sair. E onde é que eles estavam? No templo, na casa de Deus. Mas quando a lepra adentrou, que a lepra significa o pecado, adentrou na vida dele, ele se apressou. Alguém tentou já tirar, mas antes de alguém tirar, ele já correu em querer o quê? Sair. Você só observa quando alguém está em pecado, a primeira coisa que ele quer é se distanciar das coisas de Deus. Não é que Deus, não é que o homem vai em busca de Deus. Todas as ocasiões a gente vê o quê? É Deus em busca do homem. Quando Adão cai, Adão faz o quê? Vai para os pés do Senhor, vai para o altar do Senhor. Não, ele vai se esconder
de Deus. E Deus vai em busca de Adão, de Eva. Deus vai em busca de mim, de você. E aqueles que de fato não reconhecem que é caído, simplesmente eles vão em rumo a um distanciamento exorbitante de Deus. Ele se apressou em sair da presença de Deus. Nunca se apressa em sair da presença do Senhor. Amém? Uzias, quando veio de fato a lepra, simplesmente ele fez de forma bem repentina e partiu. E aí você vê, meu amado, que de fato a gente vê Uzias que ele caiu, mas não reconheceu que havia caído. Ele estava doente, mas não reconheceu que era um doente. E aí eu disse e volto a dizer, o que eu vejo muito perigoso nesse momento de você cair, é você não reconhecer que está prostrado, que está caído. O perigo não é simplesmente pecar, mas é ter a insanidade de achar que não falhou. O caminho é o recomeço. E se pode só reconhecer que haveremos de se erguer, esse primeiro passo é reconhecermos que caímos, que falhamos. Existe algum falho aqui? Existe algum pecador aqui? Existe alguém que precisa dizer assim, eu estou aqui, caí, falhei. Comecei muito bem, Senhor, mas estou terminando mal, Senhor. Infelizmente aquele homem morreu. E morreu sem reconhecer que errou. É terrível isso. Mas aí a gente vê Uzias que esqueceu que foi Deus quem fez e faz. Uzias que não reconheceu os seus erros, mas persistiu nos mesmos. E por fim, Uzias começou muito bem, mas terminou muito mal. O verso, acompanhe comigo o verso 21 e 23, para a gente fechar aqui com nós caminharmos para o final. Escute bem, assim o rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. A partir dali, daquele porém, daquele entretanto, daquele mas, quando a vaidade adentrou o coração de Uzias, ele passou o quê? Assim vai descer. E na vaidade disse, e agora ninguém me pega. Agora eu sou rei, sacerdote, eu mando e mando. Agora eu não falho nada. Agora eu não erro nada. Agora eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Eu não sou simplesmente Uzias. Eu sou de fato alguém que pode fazer tudo e muito mais. E de fato o rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. A consequência, separação. Ficou excluído e ficou distante do convívio. E aí eu encerro com essa frase que eu queria que o Romário, por favor, o verso 23, para a gente juntos. Olha a gravidade disso daqui. Vamos lá, o verso 23, Romário, por favor. Vamos lá. Dormiu Uzias com seus pais e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis. Porque disseram, é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Diga comigo, é leproso. Na minha tradução, ele é leproso. A frase que fecha as cortinas da vida de Uzias na terra é, ele era leproso. Eu faço uma pergunta, qual é a frase que você quer que encerre? Qual seria a frase que você gostaria de colocar no seu túmulo? Só não era essa. De alguém que começou muito bem, mas de alguém que terminou muito mal. Seria até uma redundância. Mas eu faço questão de mostrar a vocês que o importante não é começar bem, é terminar bem. Entre a partida e a chegada, há um porém. Muitos estão começando muito bem. O casamento, a empresa. Não é isso? Mas lembra do que Drummond diz? Entre N versos, poemas que ele fez, ele diz, no caminho havia uma pedra no meio do caminho. A gente começou 2000
e 20, pensando que era mais um ano a mais. Mas no meio dessa caminhada veio uma pandemia. Alguém pode começar uma coisa, não, eu vou começar e vou terminar. Pode começar e não pode nem terminar. Existe uma pedra. Amém? A gente pode hoje estar visitando uma pessoa enlutada, mas alguém pode de fato visitar a gente. Meus amados, a vida é cheia de surpresas. A vida é marcada de coisas que eu e você foge do meu e do teu controle. Mas eu encerro dizendo a vocês, peça a Deus graça, a ponto de não encerrar com essa frase. Ele era leproso. Um homem que governou mais de meio século, mas terminou a sua vida em ruína. Terminou excluído. Terminou leproso. Terminou na queda. Terminou na ruína. Começou bem, mas terminou mal. Por fim, eu queria só pensar com vocês. Vamos lá, Romário, por favor. Aplicação: jamais se esqueça que Deus é quem fez, quem faz e quem fará. Vamos lá? Jamais devo o quê? Me esquecer que é Deus quem fez, faz e fará. Porque dele, porque de Deus é o querer e o efetuar. Se você comeu hoje, foi Deus que fez. Se você está vivendo ele, foi Deus. O que foi feito foi Deus. O que está fazendo é Deus. O que fará é Deus. Sabe por quê? Haveremos de ter triunfo. É simplesmente uma coisa: reconhecer que não é você que faz, é Ele. Por isso, por quê? Porque é dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Não quer terminar como Urias? Amém? Reconheça, diga: reconheço que só Ele, unicamente Ele e suficientemente Ele fez, faz e fará. Diga comigo: fez, faz e fará. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode aplaudir e dizer: Senhor, verdadeiramente reconheço que não eu, mas tu que fizesse. Deus te abençoe. Quero que a igreja se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração. Meu irmão, feche seus olhos aí. Eu não sei o que te trouxe aqui. Agora, eu só quero uma coisa, entenda uma coisa: só Deus fez, só Deus faz, e só Ele é capaz de fazer. Eu quero que você lance sua angústia, sua inquietação, essa coisa que aperta o teu coração, o meu, o nosso coração. Eu quero que você aprenda a dizer: Senhor, eu sou tão pequeno. Pastor Zé Maria mostrou aqui, mediante a palavra, que os dias eram tão grandes, mas ao mesmo tempo se tornou tão pequeno, porque esqueceu de reconhecer que Tu és. Oremos. Senhor, me ajuda a reconhecer, com as minhas ações, com minha vida, que Tu és. E só Tu és Deus, e só Tu és soberano, e só Tu és grande. Abata o nosso ego, abata as nossas vidas, faz com que desapareçamos diante da Tua grandiosidade, e no meio, Senhor, dessa ruína, desse caos, Tu possa nos levantar para a Tua glória. Levanta-nos, Senhor, e nos faz reconhecedores do quanto dependemos de Ti. Senhor, quebra as nossas vidas, e que verdadeiramente possamos ter uma experiência profunda contigo, de conversão para os não conversos, e de santificação para aqueles já convertidos. Senhor, se faz presente entre nós, nos dê da Tua presença, da Tua presença e da Tua presença, em nome de Jesus. Poder sentar, meus irmãos.